Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 89. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: o grande amor do Senhor cantarei perpetuamente. Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Direi que o teu amor permanece para sempre e que estabeleceste a tua fidelidade nos céus. No versículo 5: os céus louvam as tuas maravilhas, ó Senhor, e também a tua fidelidade na Assembleia dos Santos. Pois quem no céu se pode igualar ao nosso Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Deus é tremendamente temido na Assembleia dos Santos, grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Amém? Nosso Deus, nós nos colocamos diante da sua presença e quando nós entramos aqui, nós reverenciamos o nosso Deus, mas não só reverenciamos o nosso Deus aqui, nós reverenciamos com a nossa vida, colocando sempre tudo no altar do Senhor, crendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nessa hora, como eu disse aqui no início, lemos a palavra, que nós vamos cantar o louvor ao nosso Deus perpetuamente. Quer dizer, o nosso louvor, ele começa aqui na terra, mas ele se estende até o céu. Então no céu nós louvaremos o nosso Deus, engrandeceremos o seu nome ali, face a face. Mas enquanto isso não acontece, pela fé, você pode visualizar o nosso Senhor Jesus e cantar louvores alegremente a Ele. Amém? Jerusalém.
favor, entra o amarelo, por favor. Fico feliz em vir em tua casa e minha voz se cantar. Fico feliz em vir em tua casa e vir minha voz se cantar. Fico feliz em vir em tua casa e vir minha voz se cantar. Aleluia.
nome dele, do Senhor Jesus, agora e para todos sempre. Amém? Você quer tocar o coração dele hoje com o seu louvor? Então nós vamos fazer esse cântico em adoração ao nosso Deus, dizendo que queremos ser puros como crianças, para que o reino dele seja abundante em nós. Te amar pelo que és.
convidar você para que abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 12. Tivemos a alegria hoje pela manhã de encerrarmos a rica lição que nós recebemos da parte do Senhor sobre o evangelho pervertido e como discernir o falso do verdadeiro. E hoje, ao mesmo tempo, fizemos uma introdução para o estudo que vai acontecer sem ser o próximo domingo, a partir do outro domingo. Eu estou sem a data aqui, domingo que vem, se eu não me engano, é dia 9, então o próximo estudo é o próximo domingo. E nós vamos fazer um estudo mais profundo, mais minucioso, sobre as cartas que o Senhor Jesus escreveu às igrejas e o que isso tem a ver com cada um de nós aqui. Abra sua Bíblia então no Evangelho de João, capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 9. João 12, a partir do verso 9. Antes de eu fazer a leitura, eu quero lembrar que nós estamos retomando hoje a série de mensagens que tem como tema Porque Creio. Falamos já porque creio em Jesus, porque creio no inferno, e o assunto de hoje é porque creio na ressurreição. Assim nos diz a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 9. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Que palavra, que mensagem, meus irmãos. A ressurreição para o povo de Deus é uma realidade. A ressurreição para o povo de Deus também é a nossa esperança. E a ressurreição para o povo de Deus nos diferencia. Nós somos o povo que crê em ressurreição. E nós vamos nesta noite estar falando sobre esse assunto. Eu quero voltar aqui um capítulo antes e quero contar a você uma história que nos é muito familiar. Toda vez que Jesus passava em Betânia, ele tinha ali uma família muito querida, que era a família de Lázaro e as suas duas irmãs, Marta e Maria. Jesus vinha com a sua comitiva, no mínimo 13 pessoas, e toda vez que ele passava ali em Betânia, ele fazia uma visita para o seu amigo, para aquela família tão querida para ele. E coisa boa é nós termos bons amigos. A Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. Às vezes nós temos a coragem de contar para um amigo aquilo que não contaríamos para o pai, para a mãe, para o esposo, para a esposa. Ter bons amigos é uma bênção. Jesus via em Marta, Maria e Lázaro bons amigos, assim como a recíproca também era verdadeira. Eles amavam receber o Senhor Jesus na sua casa. E aqui nós lemos no texto sagrado, a partir do versículo 11, do capítulo 11 do Evangelho de João, que Lázaro enfermou, ficou doente. E estando Lázaro doente, enviaram o mensageiro para avisar Jesus que a quem ele amava estava enfermo. E nesses dias Jesus estava se refugiando em um lugar secreto. Talvez só a família ali de Lázaro, Marta e Maria, sabia onde Jesus se escondia. E a razão do Senhor esconder-se é que já havia levantado ali uma perseguição, não só contra o ministério de Jesus, mas de maneira velada contra a obra que Jesus estava fazendo. Jesus estava incomodando.
As pessoas estavam incomodadas, especialmente aqueles judeus muito ortodoxos que não estavam abertos ao que Deus estava fazendo naqueles dias. Aqueles que recusaram ver em Jesus o Messias, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus se retirou com seus discípulos, não foi só para descansar, foi para esconder-se, porque o tempo dele ainda não havia chegado. Então, as irmãs de Lázaro enviaram a notícia, e diz aqui, esta Maria, versículo 2, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. E ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. A mensagem que Jesus enviou é que aquela enfermidade não era uma enfermidade para a morte. Na década de 60, fizeram um experimento chamado criogenia, e na suposição de que no futuro não tão longe o avanço tecnológico pudesse permitir que pessoas que foram congeladas a menos de 180 graus centígrados pudessem ser, com tecnologia, ressuscitados. Desde então, todos os ricos que têm condição e creem nessa possibilidade de serem ressuscitados, principalmente no meio artístico, começaram a pagar para aquele famoso laboratório uma fortuna anual para que os seus corpos, quando não tivessem mais nenhuma condição de serem curados, fossem congelados, aguardando no futuro serem ressuscitados para serem curados. Alguns mais ousados, que não tinham condição de congelar o corpo todo, pediram para congelar só a cabeça, porque acredita-se que no futuro a cabeça de um ser humano pode ser implantado em um corpo robótico, e nós estamos vendo esses projetos cada vez mais falados no nosso meio. Isso já está acontecendo há mais de 40 anos. Por que isso? Porque nós detestamos morrer. Eu estava hoje me preparando para vir para cá e tomei um susto com um velhinho que estava no meu espelho. Cabelo branco, barba branca, mas eu não consegui ver o que está por dentro dele, porque eu sei que ele é eterno. Você é eterno. O seu corpo envelhece e morre, mas você é eterno. Você não precisa ter medo da morte. Você não precisa viver apreensivo com o dia de amanhã. Vamos viver o dia de hoje. Não de maneira irresponsável ou até mesmo equivocada, mas vamos viver esse dia com alegria, porque foi o dia que o Senhor nos deu. Então diz aqui que a mensagem foi enviada até Jesus. E ele disse que aquela enfermidade não era para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Versículo 5 diz assim: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda assim se demorou 2 dias no lugar onde estava. E depois disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e queres voltar para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas irei despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se ele está dormindo, então está salvo. Jesus diz uma coisa e os discípulos entendem outra. Nosso amigo Lázaro está dormindo. Então, Senhor, o Senhor quer correr o risco
Se ele está dormindo, ele está salvo. E o Senhor Jesus então explica. Então disse-lhes claramente, versículo 14: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Uma das coisas que tem levado muita gente para longe da palavra de Deus são as falsas doutrinas, as falsas filosofias que nascem da imaginação humana, e muitas nascem sob inspiração satânica. Existe uma dessas filosofias e religiões que até se dizem muitas vezes cristã, que dizem que a reencarnação é uma realidade. O cristão, ele não crê em reencarnação. Nós cremos na ressurreição. A Bíblia diz: quanto ao homem, está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Você nasce uma vez e morre uma vez fisicamente. Depois que você morre, você não vai nascer de novo. Você não vai encarnar em outro corpo. Você poderá ressuscitar, mas não reencarnar. Algumas pessoas até confundem com a palavra encarnação, que está em João, porque diz que o Verbo fez-se carne e habitou entre nós. Ali nós aprendemos sobre a encarnação do Verbo, ou quando o Senhor Jesus tomou um corpo para si, quando o Senhor Deus diz no texto sagrado que Ele tabernaculou entre nós. Ele se tornou uma casa no nosso meio, Ele plantou a sua tenda no nosso meio. Foi a encarnação do Verbo. Aquele que um dia era infinito e se pôs num finito corpo para que nós pudéssemos ter a revelação da vontade e do grande amor de Deus nele revelado. Continua comigo a leitura desse texto. Aqui no versículo 15, então, o Senhor diz: e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele? Eles estavam com medo. Quem anda com Jesus não precisa estar com medo. Quem anda com Jesus precisa estar cheio de expectativa para aquilo que vai acontecer na vida dele ou dela, porque onde o Senhor Jesus está, milagres acontecem. Onde Jesus está, milagres acontecem. Só que tem uma coisa: ressuscitar não é para quem quer. Ressuscitar é para quem crer, é o que nos diz a palavra. Quantos creem na ressurreição? Dão glória a Jesus. Eu também creio. Creio e sonho com esse dia. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a ressurreição, mas eu quero que você leia comigo esse texto. Versículo 17: chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Geralmente eles ficavam pranteando 7 dias. Os melhores amigos se uniam àquela família que perdeu o seu morto, perdeu o seu ente querido. E o povo judeu é um povo dramático, eles choram mesmo, choram com força. E Marta e Maria estavam com a casa cheia, e ali estavam pranteando a morte de Lázaro, é o que nos diz a palavra de Deus. No versículo 20, Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Todo mundo se recorda da Marta com uma coisa que talvez seja até negativa na lembrança. É que quando Jesus passava na casa de Lázaro, sempre Marta estava preocupada em servir a Jesus com o seu melhor, e Maria, a mais nova, ficava ali aos pés do Senhor. E ficou muito guardado na nossa memória de que o Senhor disse: Marta, Marta, você está muito preocupada com coisas que não merecem tanta atenção. Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. E quando lemos isso, a gente fica assim com um aspecto
negativo acerca de Marta, achando que Marta era uma mulher carnal. Mas não. Tem uma coisa que nós chamamos de escala de valores. Ela amava Jesus, mas ela também preocupava-se em servir o Salvador. A igreja precisa ser composta de Martas e Marias. Existem aquelas que não querem só serem ministradas pelo Senhor, mas querem também servir ao Senhor ministrando na casa do Senhor. Graças a Deus que nós somos diferentes. Graças a Deus que, como o corpo do Senhor Jesus, nós podemos servir ao Senhor com muitos dons que o Senhor tem nos abençoado e nos acrescentado. Versículo 21, disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Olha o que Jesus fala. Primeiro, Marta sai de casa correndo. Quando ela sabe que Jesus estava chegando, ela vai e se adianta. Maria fica em casa. E ela diz o que aconteceu. E o Senhor diz, olha, o seu irmão há de ressurgir. E o que ela faz? Ela diz, Senhor, eu sei que o meu irmão vai ressurgir no dia do juízo. Diz aqui, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E ele pergunta para Marta, crês isto? Você entra ali no cemitério Parque da Paz e está estampado esse verso. Disse o Senhor Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. É triste que as pessoas veem isso só poeticamente. Acha que isso é apenas uma figura de linguagem. Mas isso é mais do que figura de linguagem, isso é vida. Isso é realidade. Isso, para aqueles que temem a Jesus, é algo certo a acontecer. Nós cremos e aguardamos a ressurreição dos mortos no dia do juízo. Versículo 27, então Marta diz, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então eles começam aqui uma conversa. E eles vão para casa. E chegam em casa, Jesus diz, onde puseram Lázaro? E você vê aquela conversa de que, Senhor, já faz 4 dias que ele morreu, já cheira mal, Senhor, não vamos lá não, eu quero ir lá ver. E quando chega, diz aqui o versículo 34, e perguntou, onde o sepultastes? Eles lhes responderam, Senhor, vem ver. Então Jesus chorou. É o menor versículo da Bíblia, é esse texto com 2 palavras, Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer com que este não morresse? Quando Deus começa a operar o seu poder no nosso meio, você pode ter certeza que sempre pessoas se erguerão no seu caminho para roubar a sua fé, para matar a sua alegria. Você começou a trilhar o caminho da fé, fica firme e veda os teus ouvidos, os teus sentidos para o que virá de Satanás, para roubar a sua fé e para roubar a sua bênção. Você vê que Jesus está conversando e alguém disse, por que ele não curou antes? Agora está aí, a família toda chorando. Irmãos, dias de choro nós temos passado. Quantas coisas que nós pensamos que poderiam ser evitadas se Jesus estivesse de fato em nosso meio. Então diz, versículo 39, então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto. Eu quero que você veja essa palavra morto que se repete nesse texto algumas vezes. Eu vou dizer o porquê. Porque existe uma linha filosófica que diz que Jesus, ele não morreu, assim como Lázaro não morreu. Ele sofreu uma crise de catalepsia. Quando a pessoa tem essa crise,
o seu coração para de pulsar, não respira, mas o corpo não se decompõe. A Bíblia diz que o corpo de Lázaro já havia entrado no processo de decomposição. Quando a pessoa morria naqueles dias, eles embalavam o morto numa espécie de gaze e preparava aquele defunto com ervas aromáticas para disfarçar um pouco o mau cheiro. E a preocupação de Marta e Maria é que Jesus não ficasse constrangido, mas Jesus disse: tirai a pedra. O Senhor Jesus continua dizendo para nós: você quer milagre na sua vida? Tire a pedra. Tirar a pedra é um desafio. Você precisa ter coragem para tirar as pedras que nos impedem de experimentarmos a vida que vem do Senhor. Tire a pedra. Foi essa a palavra que o Senhor Jesus disse. Marta tentou conter Jesus dizendo: Senhor, cheira mal. Versículo 40 diz: respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Deixa eu te perguntar uma coisa. Se fosse com você, hoje, se fosse hoje com você, você perder alguém, e chega um homem que você conhece que é muito usado em cura e libertação, talvez tenha tido no seu currículo até o milagre da ressurreição, e essa pessoa dissesse para você assim: vamos lá no cemitério, qual seria a sua reação? A minha, eu já sei qual seria. Eu teria grande dificuldade, eu ficaria constrangido porque no meu íntimo eu acredito que haveria ali uma possibilidade do evangelho ser envergonhado. Quando Jesus disse tire a pedra, ele estava trazendo à igreja um entendimento profundo de que para ver milagres, pedras no nosso caminho precisam ser movidas, precisam ser tiradas. A preocupação de Marta, nós acabamos de ler. De Maria, é o que viria depois que a pedra fosse tirada. O cheiro da morte, o fedor, a ânsia de vômito que acontece quando você está de frente a um corpo decomposto, que foi descoberto ou que foi revelado. Depois que tiram a pedra, depois que eles percebem o cheiro da morte. Versículo 41 diz: tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. É muito curioso isso aqui, porque você não vê Jesus orando de olhos fechados. Jesus está sempre orando de olhos abertos e para cima. Eu falei um dia desse que não existe posição certa, correta para você orar a Deus. Estava vindo agora para cá e eu recebi um vídeo que me enviaram dizendo que a última descoberta da ciência, olha que coisa tremenda, é que descobriram um ponto no cérebro que é ativado quando você faz 3 coisas. A primeira delas, quando você ajoelha, aquela região no seu cérebro acende. Ela começa a ter uma reação. Segunda, quando você une as mãos dessa maneira, a mesma região no cérebro começa a ter uma reação. E terceiro, quando você olha para os céus, a mesma região, ela reage. Sabe como foi que a ciência colocou o nome nessa região do cérebro? O dedo de Deus. O lugar onde Deus se manifesta. Não são os homens, é o que nós chamamos hoje de medicina. Agora isso está lá no novo manual de anatomia humana. Os irmãos que quiserem depois eu compartilho isso com você. Eu fiquei maravilhado com essa notícia. Então isso acontece no nosso cérebro, quando nós ajoelhamos, quando unimos as nossas mãos e quando erguemos os nossos olhos para o alto, de onde vem o nosso socorro. Você já observou que as pessoas que sobem em edifícios ou pontes para se jogarem
elas estão justamente olhando para baixo. Quem está depressivo olha para baixo. Você quer quebrar o poder da depressão, começa a olhar para cima. Nós vamos começar amanhã mais uma jornada de oração, de segunda a sexta. É uma hora de nós exercermos a nossa fé. Vem orar conosco, se você pode. Então o Senhor diz, tiraram a pedra, versículo 41. E Jesus levantou os olhos, orou. E ele orou por causa da multidão que estava ali presente, para que crescem que ele, o Senhor, foi enviado pelo Pai. E tendo dito isto, versículo 43, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Loucura, não é? Lázaro, vem para fora. Irmãos, se você chegar diante de um túmulo e dar uma palavra de ordem dessa maneira, é uma coisa estranha aos nossos costumes. Mas diz aqui o texto sagrado, que aquele que estava morto saiu. Isso foi a introdução daquilo que nós queremos falar hoje. Porque começamos falando sobre Jesus jantando na casa de Simão, aquele que ficou conhecido como Simão leproso. E quando Jesus estava ali jantando no capítulo 12, no versículo 9, diz que a multidão soube que Jesus estava ali jantando, soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro. Irmãos, quem é do mal sempre. Se a pessoa não inclinar o seu coração para ter a sua vida, o seu caráter, os seus valores transformados pelo poder de Deus, quanto mais a pessoa cava na lama, mais ela afunda. Há um texto na palavra de Deus que diz que nos últimos dias, aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Aproveita isso que te dá prazer. Aproveita bem, porque no inferno você não vai ter prazer. No inferno o lugar será um lugar de pavor e horror extremo e eterno. Deus tem movido o meu coração esses dias para trazer mensagens que nos fazem refletir sobre a brevidade da vida aqui e sobre o que é eternidade. Agora eu quero falar com você sobre o que a Bíblia diz sobre a ressurreição. Nós vamos abrir primeiro carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Acha aí e compartilha aí com quem não tem. Paulo faz uma defesa acerca da sua fé na ressurreição. Versículo 12 do capítulo 15 diz: Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dentre os mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã é a nossa fé. Irmãos, se você tirar a ressurreição do cristianismo, acabou o cristianismo. Se você tirar a ressurreição da Bíblia, ela se torna um livro comum. Se o Senhor Jesus tivesse apenas morrido, teria sido mais alguém bom que morreu. Mas a Bíblia diz que Jesus não ficou no túmulo, ele ressuscitou.
E essa é a razão da nossa vitória e esperança na ressurreição, que Jesus ressuscitou. Versículo 17: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Jesus não ressuscitou, nós continuamos ainda nas trevas dos pecados. Nós não temos o poder mais sobre os pecados. E nós aprendemos na palavra justamente o contrário disso. A palavra de Deus diz que depois que eu me torno alguém de Jesus, o pecado não mais terá domínio sobre vós. Pecado nós temos aprendido na escola bíblica, que é uma lei. O pecado, ele escraviza o homem, ele anula aquilo que Deus fez na vida do homem, que é a sua imagem e semelhança. Quando Jesus veio e Jesus é gerado em nós, nós vamos retornando à imagem e semelhança do nosso Criador. Por isso nós acreditamos no poder da ressurreição. Depois continua a palavra de Deus nos dizendo em Isaías capítulo 9, versículo 2, mantenha aí o capítulo 15 de Coríntios aberto. Isaías diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam ou habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Quando não tínhamos o Senhor Jesus na nossa vida, quando Ele ainda não era o Senhor das nossas vidas, nós estávamos habitando a região da sombra da morte. Nós não acreditávamos em ressurreição. Por isso que os velórios para nós era algo terrível. Hoje não dói tanto mais quando você vê um irmão seu em Cristo sendo sepultado, porque você tem a confiança de que a separação é para pouco tempo, de que por pouco tempo será essa separação. É triste quando nós sepultamos pessoas que não creem na ressurreição dos mortos. Então, aquele que crê em reencarnação, essa pessoa está andando na região da sombra da morte. Deus está chamando você hoje para vir para a luz. Foi por isso que quando Jesus recebe a mensagem de Lázaro, ele disse que aqueles que são da luz devem andar na luz. Aqueles que são do dia devem andar na luz. O povo de Deus é o povo que anda na eterna luz, a luz do Senhor Jesus. Então Paulo faz aqui uma defesa, eu quero ler com você. 1 Coríntios 15 diz aqui então: se os mortos não ressuscitam, versículo 12, por que vocês então estão se batizando para perdoarem os pecados dos seus mortos? Olhem para mim. Eles tinham um costume nos dias do apóstolo Paulo. Quando alguém da sua casa que não servia a Jesus morria sem Jesus, então eles faziam uma coisa esquisita. Aquela pessoa que se doeu pelo seu parente ia lá e pedia a um dos apóstolos para batizarem eles, para que aquele morto fosse perdoado. Isso é antigo, irmãos. O que Paulo está dizendo aqui? Se vocês não acreditam na ressurreição dos mortos, então por que vocês estão batizando os seus mortos na intenção de que um dia eles sejam ressuscitados e reunidos à igreja universal, a igreja eterna, a igreja invisível? Por que vocês estão fazendo isso? Vocês estão perdendo o seu tempo. Se os mortos não ressuscitam, versículo 30 e 31, diz aqui assim: e porque também nós nos expomos a perigos a toda hora, dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em outras palavras, se eu não acredito na ressurreição dos mortos, por que eu vou dar minha vida pelo Evangelho? Por que eu vou sofrer pelo Evangelho? Para que eu vou me abster dos prazeres? Está escrito no versículo 32. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, então comamos e bebamos, pois amanhã vamos morrer mesmo. Vamos chutar o balde.
Morreu, acabou. Tem muita gente que está pensando assim, hoje. Não tem ressurreição coisa nenhuma. Que Deus coisa alguma. Morreu, acabou, encerrou a história. Então vamos aproveitar nessa vida. Mas a Bíblia diz que o túmulo aberto de Jesus é a sua mensagem. Assim como a palavra de Deus diz que haverá uma ressurreição. E dentre aquilo que nós já temos falado aqui algumas vezes, eu quero lembrar que a morte não torna ninguém um santo, tá? A morte não tem o poder de santificar ninguém. Quem nos santifica, como falamos hoje pela manhã, é a palavra de Deus. Porque existe hoje uma inclinação, uma moda nos velórios, é que morreu, tá bom, tá no céu. Irmãos, precisamos ter essa consciência de que não é assim. Quem nos levará para o céu é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Você não pode ser também insensível de dizer, até mesmo de julgar que aquele que está ali não está no céu, foi para o inferno. Não seja insensível a esse ponto. Não seja um tolo. Pelo contrário, em todo velório de Deus nós temos uma oportunidade para falar do amor de Deus, para falar do amor do Senhor Jesus. A morte não torna, então, ninguém santo. Um Cristo morto, diz Paulo, é igual a um Cristo derrotado. Você já viu em algumas igrejas ditas cristãs, venera-se um Cristo todo ensanguentado, dentro de uma cúpula de vidro, onde as pessoas chegam até ali e beijam aquela cúpula. E dentro daquele cofre de vidro tem ali uma imagem de um Cristo morto, todo ensanguentado. A Bíblia diz que o Cristo morto ensanguentado, ele não teve poder para nos salvar. O único que teve o poder para nos salvar é o Cristo que ressuscitou dentre os mortos. Isso precisa ser muito claro em nossa fé consciente. Versículo 14: se Cristo não ressuscitou, então nós estamos perdendo tempo com a nossa fé. Capítulo 15, no versículo 14, eu vou ler para você aí, diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã é a nossa fé. Agora eu quero ler com você um texto que se encontra em João ainda, capítulo 5, os versos 28 e 29. Depois você pega essa mensagem e veja essa mensagem mais algumas vezes, compartilhe com pessoas que você ama e que você deseja que ela ressuscite para estar para sempre com o Senhor. Capítulo 5 de João, versículo 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. A Bíblia diz que dada a ordem ao anjo para tocar a última trombeta, os mortos ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno, é o que nos diz a palavra do Senhor. Você um dia habitou espiritualmente na região da sombra da morte, mas Ele, o Senhor, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Hoje nós pertencemos a Jesus e andamos debaixo da sua luz, a luz divina, a luz que ilumina o nosso entendimento. O Senhor está constantemente dizendo à sua igreja: haja luz, haja luz. E Ele diz que eu e você que recebemos dele a luz, o entendimento, a coerência, nós devemos também iluminar com a nossa luz. Portanto, brilhe a vossa luz diante dos homens, é a ordem da palavra de Deus. Por quê? Porque esse mundo jaz em trevas. Esse mundo está andando na região da sombra da morte. Capítulo 12 de Daniel, versículo 2 diz que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão
uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Capítulo 12, versículo 2 de Daniel. Mas e os salvos? Capítulo 12, versículo 3 de Daniel diz: os que forem sábios resplandecerão como fulgor no firmamento, e os que a muitos conduziram à justiça, como estrelas, sempre e eternamente. O que nós estamos aguardando da parte do Senhor? Na ressurreição do último dia, o Senhor vai nos dar a nossa recompensa. Como será a recompensa? A primeira delas, Ele vai se dar a nós. A segunda delas, o Senhor vai nos dar um corpo glorioso, um corpo que não terá limites, um corpo que poderá transpor quilômetros de distância, praticamente instantaneamente, na velocidade da luz ou em velocidades que nós nem sequer imaginamos. Hoje a ciência está descobrindo tanta coisa naquilo que chama de física quântica, que é difícil até a gente descrever, porque já é difícil compreender. Mas a ciência está conseguindo pontuar coisas que antes nós não entendíamos e que a palavra de Deus já nos avisava, nos alertava. E a Bíblia diz, irmãos, que junto com a ressurreição virá também a recompensa. Os que forem sábios resplandecerão com fulgor no firmamento, e os que a muitos conduziram à justiça, como estrelas sempre e eternamente. Corpo glorioso é o que nós aguardamos da parte do Senhor na ressurreição dos mortos. Graças a Deus que o corpo glorioso não vai ter problema em duas situações. Ele não terá problema com a balança e não terá problema com o espelho. O corpo glorioso é perfeito. O corpo glorioso é como o corpo do Senhor Jesus. É glorioso. Mas se você ler depois aqui no capítulo 15, você vai descobrir que no corpo glorioso, assim como uma estrela difere em glória de outra estrela, haverá também diferenças no fulgor do corpo glorioso de um salvo para outro salvo, porque Deus é o justo juiz. A Bíblia diz que Paulo olha para a morte como um ente, como um ser, e pergunta para a morte: morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Meus irmãos queridos, um dia a própria morte vai morrer. Quem nos diz é a palavra do Senhor, quem nos afirma isso. Um dia a própria morte será eliminada. Mas para os salvos nós temos um destino, nós temos uma certeza, que é a certeza da ressurreição. Eu quero ler o último texto aqui. Eu convido você para que fique de pé com a sua Bíblia na mão. Apocalipse capítulo 20. Uma cena que não tem ninguém sobre a face da terra que um dia não verá com os próprios olhos. Eu sei que eu estarei lá, e certamente você também estará vendo isso que nós vamos ler aqui. Capítulo 20, versículo 11. João diz: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, quais? Os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os seus mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia,
e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amados irmãos, chegou o tempo da gente parar de usar cotonetes espirituais para fazer cosquinha em nossos ouvidos espirituais. É hora de nós prepararmos a nossa alma. Não importa se Jesus vem hoje, se Jesus vem amanhã, não importa se Ele virá daqui a 100 anos, importa que Ele virá. E quando Ele vier, nós devemos estar preparados para encontrá-lo. Se Ele não vier nessa geração, o que acreditamos ser difícil, mas nós não podemos marcar essa geração que Jesus virá. Uma coisa temos certeza, que nós um dia o encontraremos, e temos a certeza que um dia o Senhor há de julgar os vivos e os mortos, e os mortos em Cristo, eles vão ressuscitar para que estejam para sempre com o Senhor, e Ele, o Senhor, nos dará corpos gloriosos. Eu quero orar nessa hora. Feche os teus olhos. Pai querido, prepara-nos, ó Deus, para esse glorioso dia. Nós cremos na ressurreição dentre os mortos. Por isso temos esperança, temos fé de que esse dia tão aguardado, ele vai acontecer. Nós oramos agora por aqueles que estão ouvindo esta mensagem, seja ao vivo ou seja até mesmo por uma gravação. Nós pedimos que o Senhor possa fazer com que esta palavra toque nos corações e realize em cada pessoa que abrir os seus ouvidos o desejo de conhecê-lo e de pertencer ao Senhor. Abençoa, Senhor Deus, todos os que aqui se encontram neste santuário, e abençoa os que em casa estão ouvindo esta palavra e que passam agora a acreditar na ressurreição dentre os mortos. Aguardamos essa tão esperada alegria. Colocamos diante do Senhor aqueles que estão enlutados nesses dias, para que possam ter uma oportunidade em ouvir da parte do Senhor que dias melhores virão, e nós cremos e acreditamos nisso e louvamos o Teu nome por isso, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podeis sentar, irmãos. Pastora Rita está com a palavra nessa hora.